Quando São Miguel atravessa a porta do seu lar, nenhuma ferida emocional permanece sem resposta. Há uma força espiritual ardente que acompanha o arcanjo, uma luz que não apenas ilumina a casa, mas revela o que antes estava escondido, realinha o que estava desalinhado e cura o que parecia impossível de restaurar. Quando ele se aproxima, a dinâmica familiar muda, porque sua presença não permite que a dor antiga continue governando os sentimentos presentes. A graça que ele traz redefine a atmosfera do ambiente e desperta um novo sentido de esperança. Ele é o guardião constituído por Deus para proteger, corrigir, conduzir e transformar. E não há muralha emocional que resista ao toque daquele que foi enviado como defensor das famílias. A promessa que acompanha São Miguel não é uma promessa abstrata. Ela é concreta, real, profundamente espiritual e eficaz. Quando ele intervém, vínculos enfraquecidos começam a ganhar força. Palavras que criaram feridas começam a perder seu poder. Tensões acumuladas começam a se dissolver na presença da luz divina. O arcanjo trabalha no mais íntimo da alma familiar, porque compreende que as feridas que mais doem não são aquelas que se veem, mas aquelas que continuam ecoando por dentro, mesmo quando tudo parece silencioso por fora. Por isso, sua missão envolve não apenas proteção, mas cura. Ele não se limita a afastar o mal exterior. Ele reordena a vida interior da casa, restabelecendo o equilíbrio que o coração de Deus sonhou para cada família. Quando uma família invoca São Miguel, a graça desce como um sopro firme que renova o ar espiritual da casa. Ele recolhe as angústias derramadas ao longo dos dias, purifica os pensamentos que se tornaram pesados demais e abre espaço para que o Espírito Santo circule com liberdade. A promessa do arcanjo é um convite à restauração verdadeira. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que a luz divina transforme a memória da dor em um caminho de maturidade e união. A cura emocional que ele conduz se estende sobre a família inteira, criando uma espécie de refúgio onde cada coração, mesmo cansado, encontra um ponto seguro para repousar. Assim, quando São Miguel atravessa a porta, não é apenas a casa que muda, é cada pessoa que vive nela, é cada história que compõe o lar, é cada vínculo que precisa renascer. A oração que abre as portas da cura. São Miguel Arcanjo, entra agora em minha casa com tua autoridade enviada por Deus e repousa tua espada de luz sobre cada ferida emocional que ainda marca nossa família. Toca os lugares onde as palavras machucaram, onde os gestos foram mal interpretados, onde a falta de compreensão criou barreiras silenciosas. Cura o que tentamos esconder, fortalece o que ficou frágil demais e ilumina o que foi obscurecido pela dor acumulada ao longo do tempo. Conduz nossos corações para a reconciliação verdadeira, aquela que nasce da humildade e do desejo sincero de recomeçar. Derrama tua força sobre nossas fraquezas, tua serenidade sobre nossas inquietações e tua proteção sobre cada relacionamento que compõe este lar. Que tua presença afaste toda sombra que tenta confundir, dividir ou alimentar ressentimentos. Que tua luz acalme a atmosfera da casa, purifique nossos pensamentos e torne nosso lar um espaço onde o amor volta a respirar com leveza. Restaura a confiança que foi desgastada. Devolve a paz que o cansaço emocional tentou roubar e sustenta cada passo que damos em direção à cura. São Miguel Arcanjo, defende-nos das influências espirituais que amplificam nossas dores internas e nos fazem reagir de modo desproporcional. Rompe os laços invisíveis que alimentam discussões repetitivas, sentimentos de rejeição, expectativas frustradas e distanciamentos que não sabemos explicar. Coloca teu escudo entre nós e todo o peso que não vem de Deus.
para que nossa família encontre espaço para crescer sem a interferência do desânimo. Inspira-nos a falar com mais sabedoria, a ouvir com mais paciência e a discernir com mais clareza. Que cada palavra pronunciada dentro desta casa carregue vida e não feridas. Que cada gesto manifeste cuidado. Que cada silêncio seja um terreno fértil para a paz e não para a mágoa. Que tua presença, São Miguel, transforme cada canto da casa e guie cada coração até o lugar onde a cura emocional se torna possível, porque nasce na luz que vem do céu e sustenta a união familiar. A ferida que a casa carrega em silêncio. A casa muitas vezes guarda aquilo que os membros da família não conseguem expressar. As dores se acumulam nos gestos, nas pausas prolongadas, nos silêncios que pesam mais do que as palavras e até nos pequenos detalhes do cotidiano que passam despercebidos, mas revelam muito sobre o que está emocionalmente ferido. Cada ambiente do lar pode se tornar um espelho da alma familiar. A mesa onde ninguém mais conversa como antes, o corredor que parecia acolhedor e agora carrega uma atmosfera tensa, o quarto que se tornou refúgio de cansaços que ninguém ousa descrever. São Miguel, como príncipe da luz e defensor da unidade, conhece a profundidade dessas feridas invisíveis e sabe que elas se propagam com facilidade quando não são trazidas para a claridade da graça. Há histórias interrompidas que marcam profundamente o coração. Situações que ficaram mal resolvidas, promessas quebradas, expectativas frustradas, discursos ditos no calor da emoção que se transformaram em cicatrizes emocionais. Há dores antigas que continuaram moldando comportamentos, mesmo quando todos acreditavam que já tinham sido superadas. São Miguel observa essas feridas com compaixão e discernimento espiritual, porque compreende que a família é um organismo vivo. Quando um membro sofre, toda a estrutura é afetada. Quando alguém guarda ressentimentos, a atmosfera inteira da casa se transforma. Por isso ele atua onde a visão humana não alcança, revelando que muitas tensões que surgem no presente têm origem em sentimentos não curados do passado. A ferida emocional familiar, quando ignorada, cria um ciclo silencioso. Ela se repete nas reações desproporcionais, nos afastamentos sem motivo aparente e no medo de tocar em certos assuntos que poderiam trazer cura, mas também exigiriam coragem. São Miguel entra nesse cenário como o arcanjo da verdade iluminadora. Ele não expõe para condenar, mas para curar. Ele não revela para humilhar, mas para restaurar. Seu papel espiritual é o de orientar a família a ver o que precisa ser olhado, para que a cura se torne possível e não apenas desejada. Ele inspira cada membro da casa a reconhecer, com maturidade espiritual, o que vem sendo carregado em silêncio. O silêncio emocional da família é um território perigoso quando não é iluminado pela graça. Muitas vezes, ele se torna solo fértil para interpretações equivocadas, um olhar mal compreendido, um comentário dito rapidamente, uma ausência involuntária. Pequenos acontecimentos ganham peso espiritual quando são absorvidos por corações cansados. É nesse ponto que São Miguel age com autoridade. Ele rompe o ciclo da interpretação distorcida. Ele limpa a lente emocional pela qual a família tem enxergado suas próprias relações. Ele restaura o discernimento que havia sido comprometido pela dor acumulada. Sua presença permite que cada pessoa compreenda a si mesma e ao outro com mais verdade. A teologia da cura familiar ensina que Deus não deseja lares marcados pela divisão, mas sim casas onde o amor se renova diariamente. A Escritura Santa, quando fala da reconciliação, ressalta que a cura não acontece apenas pela força humana, mas pela intervenção da graça.
São Miguel participa dessa obra redentora porque sua missão está intrinsecamente ligada à restauração da ordem divina. Ele combate aquilo que desfigura a comunhão familiar e sustenta o que fortalece a união. Quando ele entra na casa, ele combate não apenas realidades espirituais externas, mas também as distorções internas que se formaram pelas feridas emocionais não tratadas. É importante compreender que muitas famílias sofrem porque carregam feridas que não nasceram nelas, mas foram herdadas. Ciclos emocionais transmitidos de geração em geração. Padrões de comportamento que se repetem sem que ninguém perceba conscientemente. São Miguel atua também nesse nível profundo. Com sua espada, ele corta raízes de dor que não pertencem ao plano de Deus para aquela casa. Ele purifica a história familiar, trazendo libertação para pesos que nunca deveriam ter sido carregados por tanto tempo. A cura emocional conduzida por São Miguel não acontece apenas pela eliminação da dor, mas pela reconstrução da identidade familiar. Ele inspira coragem para falar onde antes havia medo, inspira sinceridade onde antes havia dissimulação, inspira escuta verdadeira onde antes havia descaso. Cada membro da família é convidado a participar desse processo. O arcanjo não cura de forma isolada. Ele cria movimentos internos que levam a atitudes concretas. Ele ensina que a cura começa quando cada coração aceita deixar de lado a necessidade de ter razão e abraça a necessidade de amar. A casa, quando carregada de feridas silenciosas, perde sua função espiritual. Ela deixa de ser um refúgio e se torna um campo de tensão. O lar deveria ser um sacrário doméstico, onde a presença de Deus encontra espaço para se manifestar com liberdade. O silêncio não deveria ser sinal de afastamento, mas de paz. Os cômodos deveriam ecoar vida e não desgaste. São Miguel, defensor da ordem divina, devolve ao lar essa vocação perdida. Ele restaura o propósito da casa e a reconecta ao plano inicialmente sonhado por Deus para aquela família. Quando ele ilumina as feridas silenciosas, a família é convidada a perceber que não está sozinha na luta. Há uma presença protetora, forte e compassiva, que acompanha cada etapa do caminho. A cura emocional não é um evento súbito, mas um processo espiritual que exige constância, oração e abertura interior. São Miguel guia esse processo com paciência e autoridade. Ele não pressiona, ele conduz, não impõe, mas orienta. Ele permanece presente mesmo quando a família fraqueja e oferece força quando as emoções se tornam intensas demais. Assim, reconhecer a ferida silenciosa é o primeiro passo para a verdadeira restauração. A presença de São Miguel inicia o movimento. A graça sustenta o caminho. E a família, ao se abrir, começa a experimentar a libertação interior que transforma a casa inteira. Quando a presença de São Miguel transforma o clima espiritual. Há momentos em que o clima espiritual de uma casa parece carregar um peso que ninguém consegue explicar. As palavras ficam mais duras, os ânimos mais sensíveis, os gestos mais tensos, e até o silêncio parece inquieto. É como se o ambiente absorvesse as dores, os conflitos e as inseguranças dos últimos tempos, tornando-se um espelho das batalhas interiores que cada membro da família enfrenta. São Miguel, enviado como guardião e príncipe das milícias celestes, conhece essa realidade espiritual com profundidade. Ele compreende que o lar, antes de sofrer exteriormente, é afetado interiormente, naquilo que vai se acumulando no coração dos que vivem ali. Sua missão, ao entrar nesse cenário, é transformar não apenas comportamentos, mas a atmosfera espiritual que molda a vida emocional de cada pessoa. A transformação promovida por São Miguel começa com uma luz que não se limita a iluminar fisicamente,
mas revela o que está espiritualmente desalinhado. Essa luz penetra onde a visão humana não alcança e expõe tensões acumuladas, ressentimentos ocultos, pensamentos carregados de preocupação e pesos emocionais que foram sendo somados dia após dia. O arcanjo não acusa ao revelar esses elementos invisíveis. Ele cura ao trazê-los à consciência. Sua presença desperta uma lucidez espiritual que permite à família compreender o que antes parecia confuso ou sem explicação. É por isso que muitos experimentam uma sensação de clareza e alívio quando começam a rezar com frequência a São Miguel. Quando ele entra, a casa deixa de ser um espaço tomado pela inquietação e começa a respirar um novo ar. A mudança espiritual não acontece apenas pelo que é removido, mas pelo que passa a habitar o lar. O Espírito Santo encontra mais liberdade para atuar quando o ambiente é purificado. É nesse momento que conversas antes difíceis começam a fluir com mais suavidade, que a irritação constante deixa de ser predominante, que a sensação de opressão emocional diminui e que uma nova paz começa a repousar sobre cada cômodo. São Miguel prepara o terreno interior para que a graça de Deus encontre acolhimento. A teologia da vida espiritual ensina que tudo o que se vive no invisível repercute no visível. O clima emocional da casa reflete o clima espiritual. Onde há divisão, há escuridão. Onde há perdão, a luz se instala com mais força. São Miguel, ao cortar as influências espirituais que alimentavam tensões e desordens emocionais, cria espaço para que a luz divina se torne dominante. Ele purifica não apenas o ar espiritual, mas também a sensibilidade interior de cada pessoa, tornando-as mais abertas ao amor, à compreensão e à reconciliação. A presença do arcanjo é profundamente pedagógica. Ele não apenas expulsa o que perturba, mas ensina a família a cultivar um novo modo de viver. Ele inspira vigilância interior, ajudando cada membro a identificar quando algo começa a gerar desequilíbrio no coração. Ensina a reconhecer quando a tensão emocional não nasce de uma situação externa, mas de um acúmulo espiritual que precisa ser entregado a Deus. A transformação duradoura só acontece quando a família aprende a vigiar com sabedoria, como Jesus ensina tantas vezes nas Escrituras Sagradas, especialmente quando fala sobre a importância de manter a lâmpada acesa no coração. O clima espiritual da casa muda quando a luz de São Miguel se torna presença constante. Ele orienta a família a perceber que certas discussões não acontecem por acaso, mas são desencadeadas por fragilidades que o inimigo espiritual tenta amplificar. Ele revela que muitos conflitos são alimentados por pensamentos negativos não discernidos, por emoções feridas que se tornam vulneráveis à influência do desânimo e da acusação. Quando o arcanjo intervém, essa dinâmica perde força. A casa passa a reconhecer de modo gradual quando um movimento interior não nasce da graça, mas da confusão emocional. Há lares que, ao longo dos anos, ficaram marcados por brigas repetidas, afastamentos dolorosos e ressentimentos acumulados. Esses ambientes parecem carregados porque guardam ecos de emoções não curadas. A presença de São Miguel é especialmente necessária nesses lugares, porque ele é aquele que traz ordem onde há caos interior. Sua espada não corta pessoas, mas corta influências, padrões emocionais desequilibrados, impulsos destrutivos e memórias espiritualmente pesadas. Ele cria um marco, um ponto de ruptura, onde a história da casa começa a ser reescrita sob a luz de Deus. A transformação do clima espiritual não significa ausência de problemas, mas presença de maturidade espiritual.
significa que os conflitos não se tornam tempestades desnecessárias, que as emoções não governam a casa, que a família aprende a responder com sabedoria e não a reagir com impulsividade. São Miguel, ao proteger o lar, ajuda cada membro a compreender que a verdadeira batalha não está no outro, mas naquilo que tenta perturbar o coração de cada um. É por isso que ele se apresenta como guardião do interior humano e não apenas como defensor contra perigos externos. A casa transformada pela presença de São Miguel se torna um lugar onde o coração encontra repouso, onde o cansaço emocional diminui, onde a sensação de peso se converte em leveza, onde a oração flui com mais naturalidade, onde o silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser espaço de encontro com Deus. Essa mudança é perceptível tanto nos detalhes simples quanto nos momentos significativos. A luz do arcanjo cria unidade, a paz devolve sentido aos relacionamentos. A graça reorganiza o que parecia quebrado demais para ser reconstruído. Quando o clima espiritual muda, a família começa a experimentar um novo ritmo interior. Os dias deixam de ser marcados pela tensão. As decisões passam a ser guiadas pela prudência e pela sabedoria. As emoções, antes desordenadas, encontram um ponto de apoio, e a casa volta a refletir aquilo que Deus sonhou desde o princípio. Um espaço de comunhão, de cuidado e de crescimento espiritual. Assim, quando São Miguel entra, ele não apenas purifica o ambiente, ele transforma o coração da casa, ele restaura o sentido espiritual do lar. Ele cura a atmosfera que alimentava a dor e devolve a luz que sustenta a vida familiar. A mudança profunda começa no invisível, mas logo se revela no visível, como sinal da graça que age silenciosamente, mas de forma poderosa. Como a cura emocional reconstrói vínculos. A cura emocional dentro de uma família não acontece como um gesto isolado, mas como um movimento profundo que atravessa a alma de cada membro e toca a essência do que significa viver em comunhão. Quando São Miguel inicia esse processo no lar, ele não age apenas sobre a dor sentida individualmente, mas sobre tudo o que se formou entre as pessoas ao longo dos anos. Relações familiares carregam histórias, expectativas, rupturas, gestos de amor, incompreensões acumuladas e momentos que deixaram marcas afetivas. A cura, portanto, precisa alcançar essa rede de vínculos para que o lar volte a respirar com leveza. São Miguel conhece a complexidade dessa dinâmica e conduz a família com firmeza e delicadeza, iluminando cada passo que precisa ser dado. A reconstrução dos vínculos começa quando a ferida emocional deixa de ser negada. A verdade interior é o solo fértil para que a graça atue. São Miguel inspira essa honestidade espiritual, pois sua missão é trazer luz onde houve escuridão emocional. Ele conduz cada pessoa a reconhecer suas fragilidades sem medo e a compreender que a cura não exige perfeição, mas abertura. Quando um membro da família começa a enfrentar sua dor com sinceridade, uma transformação silenciosa começa a acontecer. O coração se torna mais disposto a compreender o outro, não a partir da ferida, mas a partir de uma nova maturidade emocional. A cura emocional também desenvolve a capacidade de enxergar a história familiar com mais profundidade. Muitos conflitos se prolongam porque cada pessoa interpreta os acontecimentos apenas pelo seu próprio ponto de vista. O arcanjo, ao iluminar essa realidade, ensina o valor espiritual da empatia. Ele inspira cada membro a olhar para o outro com mais ternura, reconhecendo que todos carregam pesos e limitações, e que a reação emocional muitas vezes é fruto de feridas antigas. Essa compreensão, quando iluminada pela graça, se torna o primeiro passo para o perdão.
O perdão é essencial para a reconstrução dos vínculos. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de permitir que a graça dê um novo significado à ferida. A teologia cristã ensina que o perdão é um ato de liberdade interior. Quando Jesus, no Evangelho, nos chama a perdoar, ele não está impondo um peso adicional, mas oferecendo um caminho para a cura profunda. São Miguel, como defensor da ordem divina, repete esse convite dentro da casa, não como uma exigência, mas como uma oportunidade. Ele lembra que guardar ressentimentos é como carregar uma sombra dentro do coração. Ele inspira a família a soltar o que aprisiona e a caminhar rumo à libertação interior. A cura emocional conduzida por São Miguel também gera coragem. Muitas relações familiares se desgastam porque ninguém sabe como dar o primeiro passo. O medo de rejeição, a insegurança diante da vulnerabilidade ou a sensação de que o gesto pode não ser correspondido impedem o movimento de reconciliação. O arcanjo, porém, fortalece o coração. Ele concede o impulso espiritual necessário para que alguém decida romper o silêncio, oferecer uma palavra, pedir perdão ou simplesmente demonstrar afeto. A coragem que ele inspira abre caminhos que antes pareciam fechados. Quando os vínculos começam a ser reconstruídos, a casa passa por uma mudança sensível. Pequenos sinais aparecem no cotidiano. A conversa flui com mais naturalidade. O olhar se suaviza. O ambiente parece mais leve. Esse processo não significa ausência de dificuldades, mas presença de sabedoria emocional. A família passa a reconhecer quando um conflito está prestes a surgir e aprende a agir com prudência, evitando que a dor antiga governe as ações presentes. Essa nova postura interior é fruto da cura que São Miguel conduz, porque ele restaura não apenas o relacionamento, mas a capacidade de cada pessoa de reagir com equilíbrio. A cura emocional também fortalece a identidade familiar. Muitas famílias se desconectam de quem realmente são por causa das feridas acumuladas. Elas perdem a alegria de estar juntas, perdem a capacidade de celebrar, perdem o entusiasmo pelos laços que as unem. São Miguel reconstrói essa identidade ao reordenar o amor dentro da casa. Ele lembra que a família é um dom divino, uma comunidade de cuidado mútuo e um lugar onde a bondade de Deus se manifesta de forma concreta. Quando essa verdade volta a ser compreendida, a família reencontra o sentido espiritual de sua existência. Outro aspecto importante da cura emocional é o resgate da confiança. A confiança é como um tecido que, quando rasgado, exige paciência para ser reconstruído. São Miguel orienta cada membro a compreender que a confiança renovada exige atitudes coerentes, palavras sinceras e gestos que demonstram compromisso real com a transformação. Ele ensina que a reconstrução leva tempo, mas que cada esforço, por menor que pareça, se torna parte de uma restauração maior. A família começa a perceber que a cura não está na pressa, mas na constância. A presença de São Miguel também promove reconciliação com a própria história. Muitas pessoas carregam sentimentos de culpa ou arrependimento que as impedem de se envolver plenamente nos relacionamentos familiares. Esses pesos emocionais criam distanciamentos silenciosos que enfraquecem os vínculos. O arcanjo atua nesse ponto, iluminando a verdade de que Deus trabalhou e continua trabalhando na história de cada pessoa. Ele lembra que a misericórdia de Deus acompanha cada capítulo da vida familiar e que a reconciliação com o passado abre espaço para um novo começo. A cura emocional, portanto, não é um processo superficial. Ela envolve integridade interior, disposição espiritual e confiança na presença transformadora de São Miguel. A família que se abre a essa experiência percebe que os vínculos se tornam mais fortes do que eram antes da ferida. A dor
deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade para aprofundar a comunhão. A casa volta a ser um lugar onde o amor cresce, onde a fé encontra espaço e onde cada membro se sente acolhido. Assim, quando São Miguel reconstrói os vínculos, ele faz mais do que restaurar relacionamentos. Ele devolve à família a capacidade de amar com autenticidade, de caminhar com esperança e de viver sob a luz de Deus que sustenta e renova. A cura emocional abre portas para uma vida familiar mais madura, mais estável e profundamente mais unida. A espada de luz que rompe padrões antigos. Quando São Miguel entra na casa com sua espada de luz, ele não age apenas sobre as tensões do momento presente. Sua ação vai muito além do que a família percebe, tocando estruturas emocionais profundas que se formaram ao longo dos anos e até mesmo ao longo das gerações. Existem padrões antigos que se repetem silenciosamente e moldam comportamentos, reações, expectativas e até a maneira como cada pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros. São ciclos familiares que parecem inevitáveis, como se a dor tivesse se tornado parte da identidade do lar. É nesse ponto que a espada de luz de São Miguel revela seu verdadeiro poder espiritual. Ela rompe o que parecia destinado a continuar, purifica o que parecia permanente e abre caminhos que nenhuma força humana seria capaz de abrir sozinha. Muitas famílias carregam estruturas emocionais herdadas. Há padrões de dureza afetiva, de silêncio que encobre sofrimento, de dificuldade em expressar amor, de explosões de raiva, de afastamentos prolongados, de carência e insegurança, de comparações constantes e críticas que ferem profundamente. Esses padrões não surgem de um único acontecimento, mas de uma soma de comportamentos que se repetem porque ninguém sabe como interrompê-los. A espada de São Miguel desce exatamente nesse ponto crítico, iluminando a verdade sobre esses movimentos repetitivos que aprisionam a história familiar. Ele revela que nenhum ciclo destrutivo é inquebrável quando colocado sob a luz de Deus. A ação da espada não é violenta no sentido humano, ela é libertadora. São Miguel não corta pessoas. Ele corta influências, medos, condicionamentos emocionais, memórias dolorosas que deformaram a percepção do amor e hábitos espirituais que foram se instalando sem intenção. Ele rompe aquilo que impede a família de viver de modo pleno. O corte que ele realiza é sempre um corte de cura, um gesto que destrava algo interior. Essa ruptura abre espaço para que cada membro comece a perceber que é possível agir de maneira diferente, falar de maneira diferente, expressar sentimentos com mais verdade e construir relações que não dependam mais do peso do passado. A teologia espiritual ensina que Deus age na história humana para restaurar aquilo que foi ferido pelo pecado e pela limitação humana. São Miguel participa dessa obra de restauração como servo da vontade divina. Ele combate aquilo que tenta escravizar a alma e impedir o crescimento. Na vida familiar, isso significa combater não apenas influências externas, mas padrões internos que distorcem a convivência. A espada de luz é símbolo da verdade que revela e da força que liberta. Quando ela toca a história da casa, aquilo que antes parecia normal passa a ser reconhecido como algo que precisa ser purificado. A família desperta para a consciência espiritual dos seus próprios comportamentos. Esses padrões antigos também afetam a maneira como a família responde ao sofrimento. Em muitos lares, a dor é tratada com silêncio, com isolamento, com acusações ou com fuga emocional. São Miguel age profundamente nesses mecanismos, pois sabe que a cura só acontece quando a alma aprende a lidar com a dor de forma madura, sem negá-la nem permitir que ela se torne a regente das relações. Ele inspira a família a compreender
que não é a dor que destrói, mas a maneira como se responde a ela. A espada de luz rompe esses mecanismos e ensina uma nova forma de viver a verdade emocional. A ruptura dos padrões familiares também exige responsabilidade. A graça de Deus age, mas a família é chamada a colaborar. São Miguel ilumina o coração de cada membro, mostrando que o rompimento não acontece fora da realidade, mas dentro do cotidiano. Ele inspira atitudes concretas, como falar com mais gentileza, escolher não repetir palavras destrutivas, praticar o perdão, desenvolver autocontrole emocional e adotar uma postura espiritual vigilante. Cada pequeno gesto se torna parte da grande ruptura. A espada abre o caminho, mas os passos devem ser dados com coragem e perseverança. Outro aspecto profundo dessa ação é que a espada de luz não rompe apenas padrões negativos visíveis, mas também feridas ocultas que sustentavam determinados comportamentos. Muitas pessoas reagem de maneira intensa porque carregam medos antigos, inseguranças formadas na infância ou experiências mal resolvidas que influenciam suas atitudes no presente. São Miguel, ao tocar essas feridas com sua luz, permite que o coração reconheça suas vulnerabilidades sem se envergonhar delas. Ele conduz à cura interior que permite novas escolhas. Quando a ferida é iluminada, o padrão perde força, porque não encontra mais a mesma resistência emocional que antes o alimentava. A espada de luz também rompe pactos invisíveis que o coração fez com a dor ao longo do tempo. Pactos que dizem: eu sempre serei assim, ninguém nunca vai me compreender, as coisas nunca mudam, minha família sempre será difícil. Esses pactos silenciosos criam bloqueios espirituais e emocionais que impedem a transformação. São Miguel corta esses votos interiores que foram construídos a partir de experiências traumáticas. Ele lembra que o coração humano não foi criado para viver aprisionado na repetição da dor, mas para experimentar a liberdade dos filhos de Deus. A ruptura desses padrões antigos transforma a casa de maneira profunda. A atmosfera espiritual muda, porque a família deixa de carregar aquilo que não pertence ao plano de Deus. O ambiente se torna mais leve, as interações se tornam mais saudáveis, e o lar reencontra a capacidade de ser um lugar de descanso e não de tensão. A luz da espada restaura a dignidade espiritual da casa. Ela devolve sentido, renova o ânimo e cria um novo tipo de convivência, marcado por verdade, responsabilidade emocional e amor. Quando São Miguel rompe padrões antigos, ele não apenas interrompe um ciclo destrutivo, ele inaugura uma nova história. Ele devolve à família a possibilidade de construir vínculos sem os pesos herdados, de viver relacionamentos que refletem a graça e não a dor, e de experimentar uma comunhão que nasce da liberdade e não da repetição. A espada abre um caminho que estava fechado, e esse caminho conduz a uma vida familiar mais equilibrada, mais luminosa e profundamente mais próxima da vontade de Deus. O momento em que a casa sente a paz descer. Há um instante preciso, ainda que silencioso, em que a paz de Deus começa a repousar sobre uma casa que se abre à cura emocional conduzida por São Miguel. Não é um acontecimento estrondoso, nem um sinal exterior extraordinário. É algo que se percebe primeiro no interior, como se uma camada de tensão começasse a se dissolver, como se o coração respirasse de um modo novo, como se o ar espiritual da casa ficasse mais leve. Esse momento não acontece por acaso. Ele é fruto da graça que age discretamente, mas com profundidade, reorganizando o que estava desordenado e trazendo a presença divina para o centro da vida familiar. A paz que desce não é apenas ausência de conflitos, é uma presença, a presença de Deus, que se manifesta de modo particular quando São Miguel estabelece sua proteção no lar. Essa paz
tem um efeito transformador porque alcança áreas que até então eram inacessíveis à razão humana. Ela acalma medos interiores, silencia pensamentos de inquietação e restaura a confiança que havia sido desgastada pelas feridas emocionais acumuladas ao longo do tempo. Cada membro da família começa a sentir, ainda que de formas diferentes, que algo mudou. A casa já não ecoa mais o mesmo peso, a mesma tensão, o mesmo desgaste. Há um repouso espiritual que se espalha como um suave alívio. A paz de Deus se torna perceptível também no cotidiano. Uma conversa que antes terminaria em desentendimento encontra espaço para compreensão. Um olhar antes endurecido se suaviza. Uma atitude que poderia gerar conflito é absorvida com mais maturidade. Esses sinais não são mero fruto de esforço humano, mas da ação da graça que São Miguel auxilia a cultivar. Ele guarda o ambiente espiritual da casa para que a paz não seja apenas sentida, mas protegida. É como se ele, com sua presença vigilante, mantivesse afastado tudo o que tenta perturbar a harmonia recém-instalada. A tradição espiritual ensina que a paz verdadeira é dom do Espírito Santo. Em João chapter 14, verso 27, Jesus afirma que a paz que ele dá não é como a que o mundo oferece. Essa paz tem profundidade, consistência e resistência. Ela não se abala com as circunstâncias externas. Quando São Miguel prepara a casa para receber essa paz, ele abre caminho para que o Espírito Santo circule com mais liberdade. Aquilo que antes bloqueava a ação divina, ressentimentos, medos, tensões, expectativas frustradas, começa a perder força. O lar se torna um terreno fértil, pronto para acolher o sopro da graça. Esse momento de paz também revela algo essencial. A cura emocional não depende apenas do que cada pessoa faz, mas do que Deus realiza enquanto a família se abre ao processo. São Miguel, como defensor e pedagogo espiritual, orienta a casa a compreender que a paz é fruto de um encontro com Deus. Ela chega quando o coração deixa de lutar sozinho e entrega suas fragilidades à ação divina. Muitas vezes, a família atravessou longos períodos de desgaste emocional, tentando solucionar problemas com as próprias forças, acumulando exaustão e sensação de fracasso. Quando a paz desce, a família reconhece, mesmo sem palavras, que Deus está reconstruindo aquilo que parecia perdido. Outro aspecto dessa paz é que ela dá novo significado ao silêncio. Antes, o silêncio poderia ser tenso, carregado de emoções reprimidas ou de distanciamentos dolorosos. Agora, o silêncio se torna lugar de descanso interior. Ele não pesa, mas acolhe. Ele não fere, mas cura. É um silêncio que prepara o coração para a oração. A presença de São Miguel sustenta esse novo silêncio, protegendo o ambiente para que a alma possa repousar sem medo. Essa mudança é sinal evidente de que a graça começou a reger o lar. A paz também reorganiza a forma como a família enfrenta desafios. Antes, qualquer dificuldade cotidiana poderia desencadear insegurança, irritação ou ansiedade. Agora, há uma nova postura interior. A família entende que os problemas podem existir, mas não precisam governar o coração. São Miguel fortalece a mente espiritual da casa para que cada membro responda com sabedoria e não com impulsividade. A paz, então, se torna a base para decisões mais maduras, conversas mais profundas e atitudes mais responsáveis. A presença da paz também revela que a cura não aconteceu apenas no nível emocional, mas no espiritual. Muitas tensões familiares têm origem em influências que tentam ampliar as feridas, distorcer percepções e alimentar ressentimentos. Quando São Miguel estabelece sua guarda no lar, essas influências perdem acesso.
a casa passa a ser guardada de movimentos espirituais que antes intensificavam conflitos e confundiam o coração. A paz que desce é sinal de que a família não está mais exposta ao mesmo nível de perturbação. A proteção do arcanjo cria um escudo espiritual que preserva aquilo que Deus está reconstruindo. À medida que essa paz se torna constante, a família começa a reencontrar alegria em coisas simples. Um jantar compartilhado, uma conversa descontraída, um momento de descanso em comum, um gesto de carinho inesperado. A paz devolve ao lar a capacidade de celebrar a vida. Ela desperta a gratidão, reaproxima corações e fortalece o senso de pertencimento. A casa deixa de ser apenas um lugar físico e volta a ser um espaço espiritual de comunhão. Esse momento de paz não é o fim do processo de cura, mas um sinal de que a transformação verdadeira está em andamento. A família aprende a reconhecer essa paz como dom e responsabilidade. Ela precisa ser cultivada, guardada e alimentada. São Miguel continua presente, protegendo o ambiente e orientando cada membro a manter atitudes que sustentem essa nova atmosfera. A paz é uma construção contínua, uma escolha diária inspirada pela graça divina. Quando a paz desce, a casa se alinha novamente ao sonho de Deus para aquela família. A dor perde o poder de definir a história. O medo deixa de governar as reações. A confiança retorna, e cada coração encontra seu lugar no amor que sustenta e transforma. A transformação que permanece no tempo. A verdadeira cura emocional que São Miguel promove dentro de uma família não se limita ao momento da oração, nem aos primeiros sinais de alívio espiritual que surgem quando a paz começa a repousar sobre o lar. A transformação conduzida por Deus através do arcanjo é duradoura, profunda e destinada a permanecer ao longo do tempo. Ela não se apoia em sentimentos passageiros, mas se alicerça em uma renovação interior que reorganiza não apenas os comportamentos, mas a própria identidade espiritual do lar. Quando São Miguel intervém, ele não apenas resolve conflitos, ele inaugura um novo modo de existir como família diante de Deus. A permanência dessa transformação depende de algo essencial. A graça precisa encontrar morada estável no coração de cada membro da casa. A ação de São Miguel abre a porta, ilumina o caminho, rompe padrões antigos, cura feridas, restaura vínculos e desce a paz. Mas a manutenção dessa nova realidade exige colaboração contínua. É aqui que a família percebe que a cura não foi um evento isolado, mas o início de um processo de amadurecimento espiritual que precisa ser nutrido diariamente. São Miguel permanece como guardião, mas cada pessoa é chamada a assumir sua parte na vivência dessa nova etapa. Um dos primeiros sinais de transformação duradoura é a mudança na forma como a família lida com os próprios limites. Antes, os erros eram vistos como ameaças à união, como motivos de culpa, como gatilhos para reações impulsivas ou afastamentos silenciosos. Após a intervenção da graça, os limites passam a ser reconhecidos como oportunidades de crescimento. A família aprende a lidar com as falhas com maturidade e sabedoria. São Miguel inspira esse olhar, recordando que a santidade se constrói na vida cotidiana, nas pequenas decisões, nos gestos que parecem simples, mas que moldam o coração. Outro aspecto fundamental dessa transformação é a nova capacidade de discernimento espiritual. A casa passa a identificar com mais clareza quando algo ameaça a paz. Uma palavra dita de modo áspero é corrigida com rapidez. Um pensamento de irritação é entregue a Deus antes que se transforme em conflito. Uma tensão no ambiente é percebida e tratada com oração. São Miguel treina espiritualmente o lar,
desenvolvendo uma sensibilidade interior que funciona como um sistema de proteção. Ele ensina a família a vigiar, não com medo, mas com sabedoria, sabendo que a própria vigilância é expressão de amor. A transformação duradoura também se manifesta na maneira como a família enfrenta novos desafios. Antes, qualquer problema podia reativar feridas antigas, trazendo à tona inseguranças que alimentavam reações desordenadas. Agora, a família aprende a responder com equilíbrio. São Miguel fortalece o coração interior para que os desafios não derrubem a estrutura emocional reconstruída. Ele ajuda cada membro a compreender que dificuldades continuarão existindo, mas que não precisam ser vistas como sinais de fracasso espiritual. Pelo contrário, são oportunidades para consolidar a maturidade alcançada. Essa consolidação também se reflete na construção de novos hábitos espirituais dentro da casa. A oração deixa de ser apenas resposta à dor e passa a ser parte da rotina da família. Pequenos rituais diários se tornam fontes de força. Uma oração ao acordar, um breve momento de agradecimento, uma palavra de bênção antes de dormir, a leitura de um trecho da Escritura, a invocação de São Miguel, pedindo proteção e sabedoria. Esses hábitos criam raízes espirituais profundas, que sustentam a transformação ao longo do tempo. Com o tempo, a família começa a perceber que a casa adquiriu uma nova atmosfera, estável e luminosa. O ambiente já não oscila drasticamente conforme as emoções individuais. A paz se torna mais constante, os vínculos se tornam mais fortes, a comunicação se torna mais transparente. A casa passa a carregar uma identidade espiritual renovada. Aquilo que antes era frágil se torna sólido. Aquilo que antes era motivo de dor se transforma em aprendizado. Aquilo que antes gerava divisão se converte em ponto de união. Essa transformação também toca a capacidade da família de perdoar e recomeçar. O perdão deixa de ser um gesto ocasional e passa a ser um estilo de vida. A casa se torna um lugar onde a misericórdia é praticada de modo concreto. São Miguel protege essa cultura de perdão porque ele sabe que sem misericórdia não há comunhão duradoura. Ele inspira o coração familiar a compreender que o recomeço é sempre possível e que cada recomeço é sinal da presença viva de Deus conduzindo a história. A transformação que permanece no tempo também faz a família olhar para o futuro com esperança. Antes, o futuro podia parecer ameaçador, especialmente para famílias marcadas por dores antigas. Agora, o futuro é visto como promessa, não como um lugar sem desafios, mas como um espaço onde a graça continuará agindo. São Miguel conduz essa visão, recordando que a família não caminha sozinha, mas acompanhada pela proteção divina que nunca falha. A segurança não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus e seus santos estão presentes em cada passo. Essa permanência também se manifesta na forma como a família se relaciona com sua história. Antes, a história podia ser motivo de vergonha ou tristeza. Agora, ela é vista com gratidão, porque foi por meio dela que Deus conduziu a transformação. Os capítulos dolorosos deixam de ser feridas abertas e se tornam testemunhos da graça. São Miguel ensina que a história familiar não é determinada pelas quedas, mas pelas intervenções de Deus que levantam, curam e renovam. Assim, a transformação que São Miguel conduz não termina quando a oração acaba. Ela se estende ao cotidiano, aos gestos, aos diálogos, às decisões e aos silêncios. Ela se instala na casa e no coração. Ela se torna parte da identidade espiritual da família. E, sobretudo, ela permanece porque é sustentada pela graça que não passa e pela proteção daquele que foi constituído defensor da ordem divina
e guardião dos lares.